Testar a conexão aqui, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Antônio Carlos. Meu áudio tá chegando tranquilo aí, dá para ouvir meu áudio? Áudio e imagem tá bacana. Boa noite, irmã Keila. Maxela também acabou de entrar, sejam bem-vindos. Vocês que acabaram de chegar, se por favor, se puder dizer que se meu áudio tá bom, a imagem tá boa. Tudo ok, né? Obrigado, Antônio Carlos. Irmã Claudejan, meu irmão Claudejan, paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Gerlan. Pronto. O irmão Antônio Carlos já tá aqui. Cadê? Antônio Carlos. Pronto, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Vamos já começar o nosso bate-papo hoje, né? Exatamente, meu irmão. Boa noite. Agora eu quero saber se o áudio tá chegando aí. Antônio Carlos, eu não tô conseguindo ouvir sua voz. Irmão, você fala alguma coisa aí? Oi, deve ser consegue? meu celular aqui. Joyce. Opa, Joyce. Na Joyce. Vocês estão ouvindo a voz do Antônio Carlos aí? Marcos e Joviana também entraram. Sejam todos bem-vindos. Conseguem me ouvir aí? Pronto. O Adson, você consegue me ouvir, Adson? Deixa eu ver se eu consigo... Eu posso mudar com o Antônio Carlos sem áudio, né? Sem ouvir o áudio dele. Pronto. Meus irmãos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Você consegue me ouvir agora, Adson? Agora eu consigo. É porque eu tava com um negócio aqui, sabe? Uma espécie de uma caixa, né? Isso. Só que agora eu vou deixar assim pra gente poder conversar. Eu acredito que o áudio deve estar chegando legal para todo mundo. Gente, boa noite a todos que já chegaram. Estou vendo muitos amigos aí, muitos irmãos. Muito feliz de poder ter esse momento, né? Em especial aí com o meu amigo aí, o Antônio Carlos. Amigo que a gente tem um carinho especial há alguns anos já, né? E muito feliz da gente ter essa oportunidade, né? O Antônio Carlos não sabe, né? Mas há um bom tempo eu venho pedindo a Deus para que ele viesse à nossa igreja e trouxesse uma palavra, um estudo aqui, né? E aprove a Deus preparar esse encontro na internet. Então, graças a Deus por isso, muito grato, né? Por estar com o Antônio Carlos e com você que está aí na sintonia, você que está assistindo a gente, né? Participando com a gente. E a gente escolheu um tema aí, né, bem atual, bem intrigante para os nossos dias. E eu acredito que não só é intrigante como necessário, né, para quem estuda teologia, para as pessoas da igreja, a gente tem que refletir um pouco sobre essas influências, se elas são benéficas ou não para a igreja. O Antônio Carlos, né, quem não segue ele ainda, né, se quiser seguir apenas café, você vai ver ele tomando café. já vocês vão descobrir por quê, né? Eu acho que a pessoa que eu conheci na minha vida que mais gosta de café é esse rapaz aí. O Antônio Carlos, o pastor Antônio Carlos, para quem não sabe, né? Eu tenho essa liberdade de chamar pelo nome, não por pastor, né? Mas para quem não conhece, deixa eu apresentar o pastor Antônio Carlos aí para vocês. O pastor Antônio Carlos hoje ele é pastor na primeira igreja batista no Parque Piauí, na cidade de Teresina. Ele tem formação
pastoral, né, pelo Seminário Teológico Batista de Teresina, né, que é uma formação teológica também. O Antônio Carlos, ele é mestre em biotecnologia e bacharel em biomedicina. E hoje o Antônio Carlos, além de ser pastor, ele também é professor no Seminário Teológico Batista de Teresina. Ele dá aula de homilética e dá aula de Antigo Testamento 2, não é isso? Eu vou confessar uma coisa para vocês que estão assistindo a gente aí. Eu nunca falei isso para o Antônio Carlos, vou falar ao vivo aqui. Eu tenho uma admiração pelo Antônio Carlos, pelas escolhas que ele fez, né? Ele poderia seguir essa carreira, né? Mestre em biotecnologia, mestre em biomedicina, bacharel em biomedicina. Poderia seguir tranquilamente a área acadêmica e ganhar um bom dinheiro, né? Um sonho de muitas pessoas. E ele abriu mão disso tudo para estar no ministério pastoral, né? A gente sabe que não é fácil. E eu tenho esse carinho e essa admiração pelo pastor Antônio Carlos por causa disso, né? E a decisão, né? E a gente conversando esses dias, eu convidei o Antônio Carlos para estar com a gente. Eu ia começar hoje uma série, né, de lives aí sobre homilética, que estava no meu planejamento de falar como preparar sermão, como falar ao público, como deve ser, né, o cristão que vai dar aula, que vai preparar uma mensagem. Eu ia fazer menção disso nesses encontros. E aí eu tive a ideia de convidar o Antônio Carlos para estar com a gente. Ele, de bom grado, está aí, né? E o melhor, que o homem tem a formação, né? E não só a formação, como dá aula de homilética. Então, a gente pode explorá-lo nessa noite, né? E o melhor, o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema que o Antônio Carlos fez o seu artigo, foi o seu TCC, né? O trabalho final de curso. E aí ele pesquisou bastante e tem muito para falar para a gente. Então, Antônio Carlos, hoje eu queria fazer uma espécie como se fosse uma entrevista. A gente vai perguntando e vai conversando. E eu queria que você ficasse bem à vontade aí, para através desse nosso bate-papo meio que informal, a gente pudesse passar algum tipo de conhecimento, tá bom? Então vamos começar. Sejam todos bem-vindos. Ó, o pastor Max de Saia acabou de chegar, né? Seja bem-vindo, pastor. A Hilda também está aí com a gente aí. Irmão Gideão, satisfação, meu irmão. E acabou de entrar a pessoa mais linda do universo, né? Psicóloga Késia Portela de Lima. Acabou de entrar aí. Então vamos lá, a primeira pergunta, né? E antes de fazer essa pergunta, eu queria que o Antônio Carlos desse uma introdução sobre esse trabalho que ele fez, comparando o coach com essa matéria da teologia que é a homilética, né? Para você que não sabe, a homilética ela é uma cadeira, né? É uma parte do estudo dentro da teologia que, trocando por miúdos, né? Nós aprendemos como preparar um sermão, como apresentar esse sermão, como é que ele deve ser feito, né? Os cuidados que tem que se tomar e os cuidados a se apresentar o sermão. Nada disso tira a inspiração de Deus, pelo contrário, né? Nós estamos tentando cumprir o que o apóstolo Paulo falou a Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,15, procura te apresentar como um obreiro aprovado, né? Então, Paulo jogou uma responsabilidade em cima de Timóteo que ele deveria se esforçar para se apresentar como esse obreiro aprovado. Então, a homilética é esse estudo, né? E o Antônio Carlos comparou isso e mais para frente a gente vai conversando e vai ampliando aí as discussões e os conhecimentos a respeito, tá bom? Antônio Carlos, a palavra é com você agora. Primeiramente, agradecer, Edson, pelo convite, né? E dizer que é uma grande alegria estar fazendo algo junto com você, porque nós temos aí uma amizade já de bastante tempo e essa admiração eu não sabia, né? Mas que eu lhe admiro, eu acredito que muitos irmãos já sabem disso, porque nós tivemos uma experiência de liderança juntos, né? Então foi excelente para mim, foi muito edificante, foi maravilhoso a gente poder liderar junto e participar de tudo, né? Evangelismos, a própria questão de aquele mini curso teológico, né? Que a gente iniciou. Então tudo isso foi muito, muito positivo e graças a Deus você sempre com um bom testemunho
E eu só tenho a agradecer a Deus. Você é bênção na minha vida, né? Você, Kézia, e o Davi. O Davi, assim, eu acho que toda semana eu digo pra Ramona que eu tô com saudade do Davi. Toda semana, né? Então Ramona, eu vou pra Tianguá. Eu digo pra ela, eu vou pra Tianguá a qualquer hora. Eu pego o carro. Eu vou sair pra Tianguá. Então, meu irmão, vai participar aí. Então, assim, meu irmão, muito, muito bom. Foi um período muito edificante, foi um período maravilhoso que a gente teve de liderança junto. E eu só tenho realmente a agradecer a Deus por isso, né? E pela nossa amizade, pela continuidade da nossa amizade, nessa proximidade que a gente tem. Olha, a Kézia dizendo aqui que ele está assistindo. Então, entrando aqui na questão do conteúdo, né? Do nosso bate-papo, o trabalho de conclusão de curso aqui no Seminário Teológico Batista de Teresina é um artigo. E, obviamente, é interessante que a gente trabalhe questões atuais, que a gente pegue temas atuais, pegue questões atuais e trabalhe, né? Eu iria fazer um trabalho, tinha iniciado um trabalho em relação à identidade doutrinária. E até comecei a desenvolver esse trabalho de identidade doutrinária. Mas à medida que o tempo foi passando, eu iniciei esse trabalho no primeiro ano do seminário. À medida que o tempo foi passando, o coaching foi crescendo dentro do meio e realmente começou a aparecer figuras de pastores coaches e começou a aparecer também dentro do discurso, dentro da pregação, começou a surgir alguns conceitos do coaching sendo colocados ali como tendo um embasamento na Escritura Sagrada, como tendo uma base bíblica, né? Utilizando os textos bíblicos para justificar determinadas práticas dentro do coaching. E eu, estudando a área, né? A disciplina de homilética, estudando pregação, lendo sobre pregação, tive o contato com o coaching porque trabalhei com cursos nessa área, não ministrando os cursos, mas comercializando cursos nessa área. Eu fui gerente de uma instituição que comercializava cursos na área e ali tive contato com muitos coaches e contato com a biblioteca, como que uma biblioteca do conteúdo, né? Uma biblioteca que era usada para esse conteúdo. Então, observando essa situação, vendo o crescimento desse tipo de figura dentro das igrejas, né? Esse assunto indo para o púlpito cristão, esse crescimento, essa relevância, aí conversando com o meu orientador, que foi o professor Edgar, nós decidimos trabalhar essa área, estudar essa área. Então, nós fomos para essa literatura, eu fui para essa literatura, levantei uma literatura de importância na área de homilética, que foi a literatura do Gilton Moraes, embora a gente tenha pegado algumas questões de nível internacional também, outros autores, e levantamos também autores do coaching, né? Vimos autores internacionais, como Timothy Gallwey, como alguns livros do Anthony Robbins são utilizados nessa área, M. Cuddy e outros. Né? Isso, exatamente. Anthony Robbins, né? Quem é da administração aí deve ter lido muita coisa. Você gosta do Dale Carnegie, né? Então também os livros do Dale Carnegie são utilizados no meio, né? E aí levantamos esses autores e dentro do Brasil, nomes como José Roberto Marques, como Paulo Vieira, e foi necessário afunilar a questão para que a gente pudesse fazer minimamente uma análise. Então o trabalho ele se constituiu uma análise de contribuições e conflitos do coaching para a homilética, para a pregação cristã. Como o coaching pode contribuir ou conflitar com a pregação cristã. E tomando por base... Eu vou já colocar meu preconceito aqui, né? Tomara que você mude minha visão, né? Mas eu acho que não combina. Tomara que mude, né? Mas vamos lá.
a questão é em que pontos, né? Existem pontos que realmente não, pelo trabalho a gente viu que não combina. E outros pontos que são interessantes. É possível ver realmente uma contribuição. Então a gente utilizou a metodologia de coaching mais famosa no Brasil, pelo menos uma das mais famosas, que é o coaching integral sistêmico, que é a metodologia do Paulo Vieira. E o Paulo Vieira, ele conseguiu uma coisa que nenhum autor brasileiro tinha conseguido até o momento, que era dos 10 livros mais vendidos no Brasil, 6 eram dele. Então, nenhum autor... Muita coisa, né, Watson? Então, ele conseguiu esse feito e a influência dele realmente se tornou grande dentro de muitas áreas, inclusive a área de discursos públicos, né? E elencamos, então, essa metodologia do coaching integral sistêmico e utilizamos como base para a literatura de homilética o Gilton Moraes, o quanto possível, por ser aí utilizado em vários seminários, por ser literatura básica para a disciplina de homilética nos seminários, né? Então, Antônio Carlos, só para o pessoal que está aí com a gente, só para eles entenderem, se você puder explicar rapidinho o que é coaching, o que é homilética, né? E como é que a gente vai comparar os dois aí, seria bacana, né? Seria importante aí para o pessoal que está assistindo a gente. Certo. Então, o que é a homilética, né? A homilética, ela é tida como a arte e a ciência de preparar mensagens e ela utiliza conceitos da retórica aplicadas à pregação cristã. Então, basicamente o estudo da pregação cristã. Você estuda a parte... A homilética se divide em homilética fundamental, material e homilética formal. E aí nós estudamos o que é pregação, como o Novo Testamento define pregação, pregadores bíblicos dentro de Antigo e Novo Testamento, estudamos os conceitos, né? O conceito, que palavras a Bíblia usa para falar de pregação, o que isso ensina nesse sentido. Estudamos também a parte da homilética material, que é como você se aproxima da Escritura Sagrada, como você utiliza a Escritura Sagrada. Vemos ali a questão da interpretação bíblica, da exegese, da hermenêutica, e estudamos também a forma da apresentação da mensagem. Tópica, uma pregação mais temática, uma pregação expositiva no seu conteúdo, e também estudamos a parte de como apresentar essa mensagem. Tom de voz, postura, apresentação pessoal. Então a homilética ela engloba basicamente todo o conteúdo acerca da pregação. Quando nós vamos já para o coaching, sim? Não, eu estava me lembrando aqui da importância, né, disso aí na história, né? Os pregadores, né, em todos os tempos, eles tiveram esse cuidado de se preparar, de estudar, né, de como fazer com que a mensagem fosse ouvida, entendida, né? E aí a gente vai ter os grandes pregadores que fizeram uso desse recurso. É muito bacana, né? Eu pensei alto aqui, né? Desculpa. O coaching... Não, eu até gosto que você me interrompa, porque enquanto você me interrompe, eu tomo café. Aí a gente vai... Eu falei que você ia ver como o homem gosta de café. Então, em relação ao coaching, o coaching, o conceito mais difundido sobre coaching é que ele é um conjunto de métodos e técnicas aplicadas ao melhoramento humano, e o coaching ele tem um processo relativamente simples quando a gente vai conceituar. Basicamente, se observa qual é o estado atual, qual é a situação atual da pessoa e qual é o estado desejado, qual é o resultado que ela quer. E a partir dali se traça uma forma, fazendo perguntas, isso vai partindo também da pessoa que está recebendo o processo de coaching, para alcançar aquele resultado, né? E como é que isso chega ao discurso? O coaching atualmente ele é aplicado a todas as áreas. E quando eu falo todas, praticamente todas as áreas mesmo. Tem coaching para você aprender a conquistar
a sua alma gêmea, né? A pessoa que você quer. Tem um coach ali de relacionamento, né? E tem o coach espiritual, já existe a figura do coach espiritual, então se aplica a basicamente tudo. E nas metodologias mais divulgadas de coaching, que por exemplo, a Personal and Self Coaching do IBC e o Coaching Integral Sistêmico do Paulo Vieira, elas já chegam a ter materiais específicos para preparar palestrantes voltados para o discurso em público. Então, de certa forma, o próprio coaching ele já tem uma área, algumas metodologias de coaching já tem uma área voltada para ensinar como falar em público, como se portar, né, como se preparar. Então, basicamente aí onde as duas coisas elas vão se encontrar, né? Então, a homilética é isso, a retórica, a arte, ciência de preparar mensagens, e o coaching é esse processo, essa metodologia, tem essa abordagem, e as maiores metodologias já têm até aplicações nesse sentido de discursos públicos. Eu estava lendo, Antônio Carlos, eu trabalho de novo, né? Eu já tinha lido e hoje eu dei uma relida, né? E no começo eu me deparei, né, sobre uma das primeiras partes que você colocou no trabalho, é sobre o controle de ansiedade antes do orador subir ao púlpito, né? Antes do pregador, antes de quem vai escutar. E você fez uma comparação lá de como o coach faz e de como o cristianismo ensina, né? Antes de mais nada, né, eu acredito que é natural de todo ser humano, né? Você prega, né? Eu não sei se você sente, mas eu vou falar aqui que toda vez que eu vou dar uma aula, ou a gente vai pregar, ou vai falar em público, a gente tem aquele frio na barriga, aquela ansiedade, né? É natural a gente sentir. E aí você fez essa comparação, né, entre os dois aí. O que foi que você entendeu do coach e da homilética, né? Parece que já tem a primeira divergência aí, né? Isso. O trabalho, a gente dividiu esse trabalho antes do sermão e ali na hora da apresentação e também na parte do preparo do próprio sermão, da apresentação em público. Você está certo, o maior medo do ser humano é falar em público, então isso gera sim ansiedade, gera sim medo. E eu diria que na pregação, isso aqui não está no trabalho, mas é uma concepção pessoal, na pregação a coisa é mais complicada, porque você está trabalhando com o destino eterno das pessoas, né? Então você está falando de coisas que têm consequências eternas, né? Então gera sim uma preocupação e uma ansiedade. O coaching, especificamente o coaching integral sistêmico, ele trabalha um conceito que é chamado de poses de poder. Basicamente é o seguinte: as suas emoções as suas emoções alteram a sua fisiologia, mas a sua fisiologia pode alterar o seu estado interno, a sua fisionomia, a sua postura pode alterar o seu estado interno. Então, existe um trabalho de uma psicóloga americana, Amy Cuddy, sobre poses de poder, sobre posições em que as pessoas se sentem poderosas, né? E uma delas, a postura da Mulher Maravilha e de outros super-heróis. Isso é uma pesquisa e ela fala desses resultados. E o coaching integral sistêmico tem uma técnica específica que é chamada do IES. O IES, ele mimetiza os braços para cima, como vitória, e também a postura do incrível Hulk, o Ra do incrível Hulk, né? E essa técnica visa colocar você num estado de recursos, num estado que você diminui a ansiedade e você está pronto para ação. Então, basicamente, é isso. Você lida com ansiedade nesse sentido. Existe um outro ponto também, que é a parte do mindfulness, da meditação, e entra em outros aspectos. Mas, basicamente, seria esse. A questão das posturas de poder e essa técnica. Quando a gente vai para a questão de como trabalhar a ansiedade biblicamente, a ansiedade e o medo biblicamente,
nós temos aí uma outra questão, e você já trouxe esse tema, né? Você até já falou um pouco sobre essa questão numa live sobre como evitar preocupações e começar a viver, né? Você trouxe um tema sobre isso e falou sobre o texto bíblico. A Bíblia nos ensina a tratar ansiedade e medo com oração. A oração, ela é a chave bíblica para isso. A literatura de homilética também ensina o pregador a lidar com essa questão por meio da oração. Então, o que você vai fazer? Você vai preparar o seu sermão, você vai estudar o texto, você vai ter clareza do que o texto ensina, vai fazer as aplicações em oração, você vai orar a Deus sobre isso e você vai ao púlpito confiando em Deus. Você vai ao púlpito confiando em Deus. As poses de poder, elas falam sobre você mesmo, a sua autoconfiança. E a homilética, pela natureza do conteúdo, nós temos um conteúdo humano, mas nós temos também uma ação espiritual. A questão você vai confiando em Deus, você vai centrado em Deus, na autoridade da Escritura Sagrada, na autoridade do Espírito Santo de Deus, e você vai trabalhar isso por meio da oração, né? Aí vamos dizer assim, pastor, eu não posso fazer um IES, né, lá no banheiro. Eu estava pensando nisso. Eu fiquei imaginando o pregador subindo lá no púlpito, né, e fazendo assim, né? Fazendo igual o Incrível Hulk e tal, né? Olha, além de ficar estranho, né, fica contrário ao que nós aprendemos na Bíblia, né? Então, eu sei que tem muitas pessoas que utilizam dessa ferramenta, né? E é uma ferramenta como outras que o ser humano desenvolveu para autodesenvolvimento, né? Mas o nosso intuito é ver onde há os encontros e os desencontros, né? E o que pode ser usado e o que não combina com o que nós aprendemos na Bíblia e o que a teologia ensina, né? Então, antes de partir para a próxima questão, o Clauderjan perguntou como é que faz para ter esse material. Depois você me lembra, irmão, eu mando para você, tá bom, Clauderjan? Deixa eu dar boa noite aqui, entrou um monte de gente aí, boa noite a todos que acabaram de entrar. Minha mãe tá aí, a irmã Ayla, tá o doutor Vitor também, eu vi acabando de entrar aí, o doutor Jorge, né? Jorge, também saudades aí do pessoal de Parnaíba, eu vi um monte de gente entrando, boa noite a todos aí. Vamos lá, Antônio Carlos, partindo para a próxima pergunta, eu sei que seria extensa, mas se você puder resumir por causa do tempo, né? Eu vi que você apresentou que existe técnicas para falar em público, né? E na homilética a gente sabe que existem um ensinamento de como se colocar em público, né? Como deve ser a voz, como é que deve ser a postura, como é que deve ser a apresentação pessoal, né? Para que não haja ruídos na mensagem, né? E o método, o CIS, né? Que é esse aí do Paulo Vieira que você pesquisou, ele também vai trazer algumas técnicas, né? Então eu queria que você falasse rapidinho aí sobre as disparidades, né? O que não combina com a homilética e o que combina, né? Eu vi que tem algumas coisas que batem e outras que são discordantes, né? Então, se você puder falar rapidamente aí. Perfeito. Tem um comentário aqui do George, né? Que ele fala sobre a questão do louvor, da adoração e oração antes da pregação. A pregação ela tem um contexto, ela está dentro do contexto do culto. Então, obviamente, a oração, o louvor, você cultuar a Deus, você como pregador, no momento do culto, você está cultuando a Deus, isso também, obviamente, tem um efeito sobre as suas emoções e sobre a sua postura lá. E a Joviana, né? A Joviana falando sobre essa questão aí do dal branco, da ansiedade, a homilética nos ajuda em relação a isso, Joviana. A homilética vai falando sobre isso também, do preparo, né? De você se preparar em relação a isso. O próprio esboço lhe ajuda a não deixar de lado as coisas lá em cima, quando você vai ao púlpito, você não esquecer de mencionar. Em relação ao que o Adson falou, é isso mesmo, meu irmão. Existem muitas técnicas, né, do coaching para a fala lá na hora da pregação. E o que acontece? Existe realmente uma proximidade quando nós falamos sobre técnicas da apresentação.
A homilética trata sobre imagem pessoal, sobre análise do público, sobre controle da voz, sobre postura, e o coaching trata sobre isso também. Uma coisa interessante, Watson, em relação a isso, é que a literatura do coaching, às vezes, ela é mais específica em relação a essas técnicas do que a literatura da homilética. Então, no geral, a literatura de coaching vai mais longe. Então, enquanto a homilética, ela vai falar, por exemplo, a literatura do Gilton Moraes vai dizer que quando você vai pregar, você precisa conhecer a composição do auditório, né? E levar em consideração esse planejamento. O coaching vai dizer, olha, ele vai ser mais específico. Você precisa conhecer a composição do auditório, mas entender o perfil cultural, o perfil social, o perfil educacional, a condição emocional do público. Então, nesse aspecto, por exemplo, de análise do público, as duas vão falar basicamente a mesma língua. Só que o coaching muitas vezes vai ser específico. Então, em relação à imagem pessoal, vai haver uma concordância, vai haver uma semelhança em relação a onde é que a gente vai ter algumas diferenças. Nós vamos ter algumas diferenças, por exemplo, em relação às roupas, né? O coaching vai falar especificamente de um misto entre independência e confiança, entre autoridade e disponibilidade. Então, fica muito legal uma camisa longa com um jeans, tá? Então, existe aí uma coisa bem interessante nisso, você prestar atenção sobre o blazer. Antônio Carlos, então eu acredito que esses pastores aí da moda, né, dando já uma espetada, né, eles vestem uma roupinha assim, meia coach já, né, até essa mistura de camisa. Já tem uma observação nesse sentido, né? Tem até a brincadeira da gravata de pastor, né? A gravata de pastor, quanto mais grossa, mais unção, né? Então, isso não é tratado dentro da literatura do coach sobre essa questão, né? Então, na maior parte das coisas, como gesticulação, como a postura, o coach e a homilética vão conversar e não há muito problema em relação a isso. Pelo contrário, o coach até ajuda por ser mais específico. A literatura do coach é bem mais específica. Bom, o que a gente tem um conflito interessante em relação ao contato físico. A literatura do coaching integral sistêmico fala sobre aproximar-se das pessoas na hora da apresentação pública, sobre caminhar entre as pessoas na hora da apresentação pública, sobre tocar as pessoas, né, na hora da apresentação pública, sobre você sair lá de cima, descer e caminhar ali entre as pessoas e tocar e olhar e tal, e mostrar que você é parte do processo. Na literatura da homilética, nós não temos isso. Pelo contrário, isso pode ser classificado como movimentação excessiva ou até exibicionismo. Dentro da homilética, o foco, na realidade, o pregador, ele é um elemento, mas ele não é o elemento central e ele não deve chamar a atenção para si. Ele não deve trazer a atenção para ele. A atenção é para a escritura, a atenção é para a mensagem, a atenção é para a pessoa de Cristo, não é para ele mesmo, né? E eu acho que você deve recordar aí de uma pregação que eu e você fomos, que o pregador se movimentava, né? Não só movimentava, mas batia palma, gritava, vem, batia palma e corria no meio da igreja, né? E, meu irmão, que terrível para você manter a atenção depois na mensagem, depois que o pregador fez uma dessa. É difícil, acaba realmente, como a literatura de homilética diz, sendo classificado como um exibicionismo. O momento de culto o foco não é no pregador, o foco é na mensagem. É até interessante isso, irmão, e é importante a gente aprender isso, porque há pessoas que pensam, eu não vou pregar no púlpito lá em cima, porque o púlpito lá de cima, geralmente você tem um púlpito em cima da plataforma, né? Então aquele púlpito ali é do pastor. Então, quando eu vou pregar, eu pego um púlpito menor, boto o púlpito embaixo e faço esse tipo de coisa. Como se eu mostrasse que eu sou menor do que o pastor, né?
não existe essa necessidade porque as pessoas não estão lá por você. Elas estão lá para ouvir a palavra de Deus. O destaque é para a palavra de Deus. A autoridade é da palavra de Deus. Não tem problema nenhum você pregar lá em cima, porque o foco não é você. O foco é Cristo Jesus. O foco é a Escritura. O foco é a mensagem. Então, quando a gente vai para as técnicas, né? Quando a gente vai avaliar essa questão da técnica do coach, é interessante a gente ter isso em mente, né? Outra coisa interessante que é bom a gente pensar é sobre os canais de aprendizagem. O coach fala sobre o uso do canal visual sempre que possível. E a homilética trata um pouco sobre isso, né? Sobre o uso do auxílio visual. Seriam os slides, né? Seriam essa utilização do data show e do slide. É importante a gente levar em consideração, já tem estudos recentes sobre isso. E alguns estudos mostram que o slide bem feito, ele tem um nível de absorção semelhante ao não uso do slide. O slide bem feito tem um efeito semelhante ao não uso do slide. E um slide mal feito tem um efeito de piorar a absorção do conteúdo do que a utilização de slide nenhum. Então, é importante a gente observar isso, porque se você não tem condições de preparar bem o material visual, na realidade ele vai lhe atrapalhar. Vai lhe atrapalhar mais do que ajudar. Mais uma vez, se você vai gastar tempo, se você tiver realmente bastante tempo, ótimo, recurso visual é interessante, é bom. Mas se o seu tempo está mais escasso, dedique-se à leitura da Escritura, à exegese do texto e à oração. Vai ser muito mais útil do que o preparo do recurso visual. Tá aí, uma ótima dica para os pregadores aí, né? Para as pessoas que falam em público, né? E a gente tem essa preocupação, leve slide, não leve slide, né? Como é que eu faço, como é que eu deixo de fazer? E pode acabar atrapalhando sim, né? Eu achei muito interessante, eu participei de uma aula esses dias, né? Estava fazendo um curso antes da pandemia, e eu achei muito interessante que a facilitadora lá do processo, todas as vezes que ela ia falar, ela apagava a tela do slide. Aí ela ia falar, apagava a tela do slide. Aí no final da aula eu fui perguntar, ela falou, olha, por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu não quero as pessoas lendo o slide, eu quero as pessoas com atenção para o que eu vou falar, né? Então o slide tem esse perigo, né? Pode dar muito certo, mas pode também dar muito errado e tirar a atenção à mensagem central, o que todo pregador e que todo professor bíblico está interessado na hora da preleção é realmente a apresentação da palavra de Deus e fazer de tudo para que Cristo seja revelado, né? E não a gente, ou slide, ou outra coisa qualquer, né? Antônio Carlos, você falou também no trabalho sobre a conduta emocional do orador e a conexão. Muito interessante, né? Eu achei muito interessante isso aí. Eu queria que você comentasse aí também. Eu acho que aqui a gente começa a ver as coisas ficando mais longe, né? Sim, exatamente. Então a gente vai vendo as coisas se afastando aí. Comente um pouquinho pra gente aí sobre essa conduta emocional e a conexão do orador com o tema. Ótimo. Então, em relação já entrando na parte do planejamento e do corpo do sermão, aí já o coach já vai falar sobre o planejamento também da sua fala em público. E aí o que é que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar o pensamento sobre uma conduta emocional na sua palestra. O que que isso quer dizer? Quer dizer você pensar que emoções você quer que o seu público sinta. Lembrando, eu não estou ensinando isso aqui, estou falando o que a literatura do coach integral sistêmico fala, até mesmo dentro, existe um livro do coach integral sistêmico com seus conceitos e técnicas para as mais diversas áreas. E existe lá uma parte sobre discursos em público. Então, se você tiver acesso a esse livro, você vai ver que lá dentro do planejamento há a parte da conduta emocional. Então, o que acontece? Você deve pensar dentro desse contexto
o que você quer que o seu público sinta. Ah, eu quero que ele se emocione aqui, quero que ele sorria nesse ponto, eu quero que as pessoas sintam, chorem aqui nessa parte. Então, você vai imaginar o que você quer que o público sinta e aí planejar isso. Então, isso dentro do coaching, né? Dentro do coaching, exatamente, isso dentro do coaching. Então, você vai poder usar estatística inesperada, né? Estatísticas chocantes, né? Fotos, imagens, vídeos, sons, títulos memoráveis ali nos seus slides. E aí você deve pensar no roteiro emocional e planejar como você deseja conduzir as sensações do auditório, do início até o fim. Do início até o fim. Essa conduta, né? Ela está dentro do conceito do Paulo Vieira, do coaching, porque o que você aprende, segundo ele, sobre forte impacto emocional, é gravado de maneira mais fácil e gera mudanças diferentes do que você aprende sem um impacto emocional. Tá? Para a homilética, dentro da literatura de homilética, as emoções não são foco, em momento nenhum, em relação ao que você vai dizer no púlpito. Você não vai planejar a conduta emocional da igreja. O que você deseja gerar na igreja, eu quero que a igreja chore, bem aqui nesse momento, eu quero que a igreja chore aqui, eu quero que a igreja vá sorrir nesse sentido. O que a homilética fala é que você não pode ser indiferente ao texto. Você vai pregar num texto, o texto é de Jó, por exemplo, o texto é de Lamentações, e você vai pregar sorrindo, né? Você vai pregar distante do que o texto trata. Não. Você não pode ser indiferente emocionalmente indiferente ao texto e nem emocionalmente indiferente ao público. Existem ocasiões como luto, né? Existem ocasiões como aniversário que vão, obviamente, interferir na seleção do texto, né? E vão interferir na forma da apresentação. Então, o pregador deve observar o tom de voz, né? A composição do auditório, qual momento aquela prédica ela vai ser feita, se é um velório, se é um aniversário, etc. E a utilização do humor deve ser feita com muito cuidado. Porque se está falando de uma coisa com consequências eternas. Imagine só, o Sturgeon Eliot, ele dá um exemplo interessante no livro dele, Pregação Pura e Simples, que é o seguinte: imagine que você vai avisar as pessoas sobre um incêndio no prédio e que você entra e diz às pessoas que o prédio está pegando fogo e que elas precisam sair para que elas sejam salvas. Se você der a informação correta, mas o seu tom de voz e a sua postura em relação àquilo que está acontecendo não forem coerentes, as pessoas vão achar que você está brincando. Vai todo mundo morrer, né? O prédio está pegando fogo, né? Como é que você vai sair correndo de lá? Então, é necessário que a gente tenha uma ligação com o texto, a gente tenha uma conexão com o texto e a gente entenda a urgência espiritual de falar aquilo. Então, você está falando, amigos, só existem 2 tipos de pessoas no mundo. Existem as que vão passar a eternidade com Deus, que já creram no Senhor Jesus, e as que estão caminhando para uma eternidade longe do Senhor, de condenação eterna. Preste atenção. Se elas não tomarem sua decisão, elas não vão estar com o Senhor. Isso é sério, isso é algo que precisa ser tratado com o peso necessário. Nós não podemos tratar a Escritura Sagrada com um peso diferente. Então, nós precisamos nos conectar com o texto, nós precisamos ser alvo da mensagem também. Aquela mensagem precisa ter falado ao nosso coração. Você falando isso aí, eu me lembro bem de como os profetas entregavam a mensagem, né? Se a gente vai lá para o Antigo Testamento, você que está assistindo a gente aí, você que é mais familiarizado com as Escrituras, você vai perceber o profeta Jeremias chorando, né? Ao entregar uma mensagem. Você vai perceber profeta zangado, né? Como o profeta Jonas e tal, né? Então você vai perceber que as emoções, elas não são anuladas do mensageiro, né? Agora, o que o orador, né, principalmente no que tange a homilética, é tomar cuidado de ele querer dirigir as emoções de quem está ouvindo, né? Quem vai dirigir as emoções é a palavra de Deus aplicada à vida do ser humano e o Espírito Santo atuando através da leitura e da explanação e exposição desses textos bíblicos, né?
Antônio Exatamente. Carlos, aqui começa a se aprofundar muito mais a diferença, né, entre Isso. os conceitos do CIS e quando ele compara com os textos bíblicos, né? Então, quando eu uso a Bíblia e olho para os conceitos do método CIS, quais são as diferenças aí que você pode comentar? A gente tem um perigo aí em relação ao conteúdo do sermão, porque existe dentro do próprio CIS,